Ele é fundador da Tangram Personalizados, do network Divino Alphaville, mentor de empresários e investidor anjo. Com faturamento na casa dos 8 dígitos, começou seu negócio com R$ 5.000 emprestados da sua mãe. Hoje, líder de mercado, ensina a outros empresários o caminho que o trouxe até aqui. Anderson Prieto, vem ao palco! Boa tarde! Nossa, a animação me contagiou, gente. Vamos ficar em pé, vamos. Dá uma mexidinha. Vamos. Ó, tá tudo liberado aqui, ó. Quem quiser sair das laterais. Vamos ficar em pé. Você já deu um abraço na pessoa do lado, já deu aquela... já deu dá uma animada na pessoa. Você tá ouvindo tanta coisa boa, traz uma palavra de bênção na vida dessa pessoa. Acabou de fazer essa mentalização. Fala, fica firme, você está aqui até agora, né? Isso aí, podem se assentar, dar essa mexida no esqueleto. Gente, muito bom estar aqui nesse palco, né? Passaram grandes nomes por aqui, desde sexta-feira, para essa causa que é uma causa nobre, extraordinária, que é o Arrasta para Cima. E eu vou compartilhar com vocês hoje, né? Falaram tantas coisas boas ali da gente. Vou compartilhar um tema que é uma palestra que nasceu ano passado, num congresso que nós participamos em Orlando. E o nome do congresso era Plano Perfeito. E nós montamos uma palestra pensando o seguinte: como ter um plano perfeito? E ela já começa a cair por terra. Por quê? Porque não existe perfeição. Não existe um plano que seja perfeito. O que existe é um plano que tem que ser encaminhado, ser colocado, mas plano perfeito é uma utopia. Mas antes mesmo de falar do plano perfeito, eu vou falar para vocês dessa criança que era muito bonita. Eu me surpreendo quando eu olho. Eu nasci aqui em Carapicuíba, não sei quem conhece, cidade vizinha, filho de uma adolescente, 16 anos, filho de um pai que tinha alguns problemas com álcool, com drogas. Cresço nesse contexto, um contexto extremamente disfuncional, uma família onde nós, quando a gente olha aqui, né, nós não tínhamos janela, nós não tínhamos banheiro. Para quem é mais antigo, era tipo aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E eu cresço nesse contexto, vou evoluindo ali, debaixo de muita escassez, de muita miséria, de necessidade. E aos 8 anos de idade eu começo a trabalhar. Vou trabalhar num bar para que eu consiga ter as misturas no final do dia ali. Então eu trabalhava no bar, no final do dia o meu pagamento era queijo, presunto e chocolate para eu levar para casa. Aos 10 anos vou trabalhar numa sorveteria, aos 11 numa padaria, aos 14 eu já era gerente de um restaurante e aos 16 de uma gráfica. Eu saio de uma situação de extrema miséria e vulnerabilidade para me tornar um empresário em 2007, quando eu crio a Tangram Personalizados, que hoje é líder no setor de presentes personalizados. E eu começo essa empresa, eu não comecei do zero, eu comecei do menos alguma coisa. Então eu começo a empresa pegando um empréstimo com a minha mãe de R$ 5.000 para que eu possa comprar as minhas primeiras canetas, os meus primeiros chaveiros, personalizá-los e vender. Hoje nós atendemos grandes corporações, atendemos multinacionais e fazemos brindes para o Brasil inteiro. E, como foi citado, faturamos anualmente na casa dos 8 dígitos. Por que é importante contextualizar? Porque o que eu vou dizer para vocês sobre como ter um plano perfeito, como ter uma vida que vale a pena, como vencer, são coisas que eu trilhei na minha própria vida. A minha própria vida é um exemplo de força, de ir em frente, de não parar, porque a minha base
foi uma base muito frágil. E eu acredito muito que não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Eu acredito muito que não importa as suas circunstâncias, mas importam as suas decisões, como foi falado esse final de semana inteiro. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente 3 princípios que eu acredito que são importantes para que você possa vencer na sua vida. Foram falados aqui diversas vezes esses mesmos princípios. Se você conectar os pontos, você pode sair daqui com uma vida diferente. Primeiro princípio, tenha um plano, um propósito e um objetivo. Gente, por mais que isso seja chover no molhado, todos os dias nós vemos uma série de pessoas vagando por aí sem saber para onde elas estão indo. Sabe, as pessoas se levantam, vão trabalhar, voltam para suas casas, dormem e no outro dia repetem aquilo tudo novamente. Ninguém que vence na vida vence sem ter clareza de onde quer chegar. Ninguém que vence na vida vence sem ter uma meta clara, sem ter um alvo claro, sem ter um objetivo claro. Lembro da minha história? Com 8 anos, meu objetivo era ter mistura. Com 10 já era ter um dinheiro. Com 14 já era me sustentar. Quando eu comecei a Tangram, eu só queria prosperar, ganhar um pouquinho de dinheiro. E os objetivos, eles não param, o propósito não para, a meta não para. Nós estamos agora chegando no final do ano, e ao final do ano é aquele momento que todo mundo começa a renovar suas metas, seus objetivos, os seus sonhos. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: quais são os seus planos? Quais são os seus objetivos? Quais são, de fato, aquilo que as coisas que você vai colocar e vai fazer com que elas aconteçam em 2024? Não dá para ficar entrando ano, saindo ano e você cantar aquela música obrigado. Do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Não tem mais como, gente. Ou você... Gente, o que eu ouvi aqui de gente falando, seja protagonista da sua vida. Vocês passaram o fim de semana inteiro ouvindo isso. E aí a minha pergunta para você é, você vai assumir ou não vai assumir esse protagonismo? Eu não tenho sonhos, tenho objetivos. O sonho fica muitas vezes no campo da abstração. Os objetivos, eles são cumpridos um por um, se você os escreve e você os coloca. E isso é importante, porque você vai colocando os objetivos, você vai cumprindo o objetivo e você vai indo para as próximas fases, para o próximo nível, você vai crescendo. Tem esse trecho famoso, né, de Alice nos País das Maravilhas, quando ela se encontra na encruzilhada e perguntam para onde ela vai, e ela fala, eu não sei, e para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para onde que vocês estão indo na vida de vocês? Quais são as metas na sua casa, no seu relacionamento? Quais são suas metas profissionais e as metas do seu negócio? Quais são suas metas de saúde? 3 anos atrás, na época da pandemia, eu estava com 125 quilos. Estou correndo atrás. Não é fácil. Todo dia é uma luta contra mim mesmo. Mas quais são as suas metas? Quanto você vai faturar? Você que está trabalhando, essa semana eu fiz uma reunião com meus colaboradores e eu disse para eles, falei, gente, vocês precisam se desenvolver. Vocês precisam estudar. Vocês aqui que são colaboradores, vocês têm que se desenvolver. Vocês têm que ser pessoas que o seu chefe ame ter por perto. Então, onde você quer chegar? Sabe, não adianta ficar vagando e não fazer nada. Então, tem que ter clareza. Tem uma pesquisa de Harvard de 1979, eles fizeram um estudo e perguntaram para o grupo de formandos quantos deles tinham suas metas por escrito. 84% não tinham metas. 13% tinham metas e apenas 4% as tinham por escrito. Depois de 10 anos, foram ver como que esse grupo estava. E, depois de 10 anos, adivinhem, o grupo que tinha suas metas por escrito
estavam ganhando 10 vezes mais do que aqueles que não tinham metas. Tem que colocar no papel. Vocês aqui ganharam Moleskines, ganharam caneta, tá anotando. Pare esse mês, faz um balanço da sua vida, faça poucas metas, para de fazer aquela lista de 10, 15 coisas que você desanima, mas você precisa fazer com que as coisas andem. Você precisa colocar as suas metas para andarem. E eu posso falar uma coisa para vocês, eu tenho usado essa metodologia na minha vida, praticamente tudo que eu tenho colocado, eu tenho conseguido. Tudo, literalmente tudo. Eu coloco as imagens, eu coloco no papel, eu escrevo todos os dias, eu repito, eu chuto a bola e corro atrás para alcançar. E posso falar de coração. A maioria, 99% das coisas eu tenho conseguido. Então, eu falaria para você, primeiro princípio básico, tenha metas, objetivos e planos claros. E aí fica a minha pergunta, né, para você pensar, quais são seus planos para 2024? Como você quer terminar 2024? Quanto de faturamento? Quanto de felicidade no relacionamento? Né? Quanto, mulher, vou engravidar, vou ter mais filho, vou estudar, vou passar na faculdade. O que você quer? Coloque isso aí na sua vida. Uma vez definido, eu acredito muito nisso que eu chamo de jogue o jogo do progresso. Não adianta nada você ter meta, escrever e não fazer nada por elas. Ontem, o Dr. Domingos, ele falou aqui para vocês sobre sonhos e sobre disciplina. E ele falou sobre foco e sobre disciplina. Ou seja, o foco é você ter o sonho, é você ir atrás, e a disciplina é você fazer todos os dias. E aqui tem alguns personagens que são icônicos, né? Kobe Bryant era o primeiro a chegar, o último a sair dos treinos. Enquanto seus amigos treinavam 2 vezes, ele treinava 4. Era obsessivo, era doido, era doente pelo resultado. Cristiano Ronaldo não é mais habilidoso que Messi e Neymar, mas está sempre lá brigando com eles. O que marca o Cristiano Ronaldo? Disciplina, eficiência, constância, alimentação balanceada. Michael Phelps é o maior medalhista da história da natação do mundo. Talvez na nossa geração, a gente não vai ver outro. Durante 7 anos ele treinou sem nenhum dia de descanso. 7 anos. Ayrton Senna, com todo o dinheiro do mundo, nunca foi para Disney. Por que o Senna não foi para Disney? Só queria trabalhar, treinar, entrar debaixo do carro, melhorar o carro, fazer com que as coisas acontecessem. Jordan, obsessivo, ganhava campeonato, no outro dia estava na quadra treinando. Hortência, estive com ela recentemente. A Hortência disse que todos os dias eram 1000 arremessos e só valiam os que entravam. 1000 arremessos todos os dias. Elon Musk, estou lendo a 2ª biografia dele. O Elon Musk, gente, tirou férias uma vez na vida nos últimos 30 anos. E quando tirou férias, quase morreu, ficou doente. Foi para a África, pegou uma malária e ficou doente. Então ele fala que férias deixa ele doente. Mas para quem puder ler a biografia do Elon, o Elon ele é um cara que trabalha exatamente o primeiro ponto que eu falei para vocês. Então ele tem um objetivo muito claro, colonizar Marte. E para isso, ele trabalha incansavelmente. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ter férias. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que descansar, que nós não tenhamos que ter lazer. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Aqui é uma imagem de pessoas extremamente bem-sucedidas. Não existe almoço grátis. Ninguém chega lá à toa. Pablo Marçal passou aqui ontem à tarde, certo? Pablo Marçal está há quantos anos fazendo live 5 horas da manhã todos os dias? Quanto tempo ele faz live todo dia à noite? Vocês acham mesmo que as pessoas são grandes à toa? Que elas têm golpes de sorte e as coisas caem sobre a cabeça delas? Não tem segredo.
Se você quiser conquistar alguma coisa, você vai ter que se dedicar mais do que os outros. Se você quiser avançar na sua vida, você vai ter que se dedicar mais. Todos os dias, repetidamente, muitas vezes 7 dias por semana. Isso aqui é só você olhar. Isso aqui é gente que faz diferença, que fez diferença. Esse cara aqui está mudando a história da humanidade agora. E vai continuar mudando. Porque tem uma obsessão de fazer coisas grandes. A minha pergunta para você é: você joga o jogo do progresso? Você entende ele? Né? Jogo do progresso é um nome que eu dei para aquilo que considero ser essencial em todas as pessoas de sucesso. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu tenho visto nos últimos tempos usam essa técnica, que consiste em repetição e obsessão. Repetição. Ai, mas não, preciso descansar. Repetição e obsessão. A repetição é a mãe da habilidade. Fica bom quem repete mais. O Cristiano Ronaldo está lá entre os 3 melhores do mundo. Neymar é muito mais habilidoso, mas o Cristiano Ronaldo repete muito mais disciplina. Se você não estiver disposto a sacrificar o presente visando o futuro, sempre terá uma vida limitada. Tenha uma rotina de hábitos que te levarão ao sucesso. E para isso, lembre que você não precisa de motivação. Você precisa só de disciplina e de fazer o que tem que ser feito. Motivação é coisa meio infantilizada. Você não precisa de motivação para treinar. Motivação para... Você tem que fazer o que tem que ser feito. Adultos fazem o que tem que ser feito. E o terceiro princípio, que na minha opinião é o mais importante, que é a base para tudo isso, é cultive uma espiritualidade sadia. Sucesso não tem a ver com dinheiro, sucesso não tem a ver com conquistas pessoais e profissionais. Sucesso tem a ver com todas as áreas da sua vida caminhando para o progresso e para frente. Não adianta nada você ser bem-sucedido, ser rico, fazer a repetição e ter uma vida toda destruída. Perder sua família, viver sem paz, viver longe de Deus. Rabino falou aqui, pessoas falaram aqui, o Zé fez uma dinâmica com vocês extraordinária, mas o que vocês todos precisam entender é que há um caminho de espiritualidade sadia. Esse caminho está na pessoa de Jesus. Esse caminho está em andar com Jesus. Todas essas pessoas foram extremamente famosas. O que elas têm em comum? Essa mulher dedicou a vida dela ao reino. Ela abriu mão de tudo para cuidar de gente que precisava. Esse homem mudou a história do preconceito nos Estados Unidos. Esses 2 empresários brasileiros, um católico, um evangélico, são pessoas tementes a Deus. Deus, ele é necessário para que a sua vida valha a pena. Sem Deus, nada faz sentido. Sem Deus, você corre à toa. Sem Deus, o seu sucesso não tem a ver com nada. Pega ou arrasta para cima. Pega essa causa. O que adianta você ter dinheiro e não doar, e não abençoar, e não ajudar a construir as casas lá na África? Então, o cultivar uma espiritualidade sadia não tem a ver com uma religião, mas tem a ver com você ter uma base sólida em Jesus. O único e verdadeiro plano perfeito só pode ser encontrado em Jesus. Ele é o único que pode te dar uma paz que excede todo entendimento. É o único que te ama como você é. O único que te perdoa de qualquer coisa que já tenha feito. O único que nunca te abandonará ou jamais te deixará. Se você quiser, de fato, ter um plano perfeito para a sua vida, deixe que Jesus guie os seus passos. Então, hoje eu te convido a você pensar sobre a sua vida. O único plano perfeito para a sua vida está em Jesus. Uma vez que você está em Jesus, você vai ter metas ousadas e vai conquistá-las. Você vai jogar o jogo do progresso. E quando você for próspero, cada vez que você for mais abençoado, você vai abençoar mais. E eu termino fazendo uma convocação. Vocês estão aqui há 3 dias, estão sendo abençoados. Palestrantes de renome estiveram nesse lugar. Doem para essa causa do Arrasta. Essa é uma causa nobre, essa é uma causa que tem ajudado pessoas que não têm condições de nada. Doem, façam a vida de vocês valer a pena,
contribuam, porque a vida é sobre servir. Obrigado, Deus abençoe.